Passamos a data FIFA com louvor e agora vamos retomar ao Brasileirão Série A1. A quarta rodada já vai começar e por isso a gente recebe hoje a comentarista Amanda Viana do Planeta Futebol Feminino, que vai detalhar tudo o que vem por aí. Bem-vinda, Amanda Viana, bem-vinda a Raquel Mota também, que está muito bem acompanhada hoje, né? Legal, Amanda, falar com você desde este retorno do Copa Delas Brasileirão. Você não tinha participado ainda, né? Ainda não, Marília. Sempre um prazer estar aqui com você, com a Raquel, no Copa Delas. E muita coisa para a gente falar, né? Seleção brasileira, Brasileirão voltando, o calendário está cheio. O calendário está cheio, tá bom, isso mesmo. Já adiantou a Amandinha para a gente, vamos falar de seleção. Impossível a gente não começar esse Copa Delas sem comentar dos amistosos contra os Estados Unidos, principalmente com essa vitória histórica, né, Raquel? Pois é, marcou, né? Boa noite, Marília, Amanda, todos que nos acompanham em mais um Copa Delas. Impossível a gente não falar do Copa Delas pós-seleção sem falar dessa vitória histórica. Primeira vez que a seleção brasileira vence fora do Brasil, né? Fora, em terras norte-americanas, e realmente é um marco para essa geração que chega com tudo aí, comandada por Arthur Elias. E Amanda, fazendo esse balanço, né, do que foram esses dois amistosos, né, tabu quebrado, a confiança de milhões recobrada também, mas aí eu queria a sua análise tática, técnica, que eu sei muito bem que você faz, das questões a serem observadas, inclusive para os próximos amistosos contra a França, que já está marcado lá para o dia 27 de junho. O que você tira de positivo nesses amistosos e de negativo que tem que ser observado ali na seleção? Bom, para mim o primeiro ponto positivo é essa vitória sobre a seleção dos Estados Unidos, né? Como a Raquel mencionou, a primeira vitória em solo estadunidense. Então, quebrar esse tabu para trazer mais confiança para o time é um trabalho que está sendo feito do Arthur Elias, nessa quebra de alguns tabus. Então, esse é um dos pontos positivos. Um outro ponto positivo é o nosso setor ofensivo, que tem conseguido criar oportunidades. Mesmo na primeira partida, que a gente perdeu por 2-0 para as estadunidenses, o Brasil criou muitas chances. Então, o volume de jogo não está sendo um problema para a seleção. Também um outro fator, a segunda etapa do jogo número 2, que foi o jogo que a gente venceu por 2-1. Para mim, foi uma grande performance da seleção brasileira, que conseguiu empurrar a seleção dos Estados Unidos para trás, criou, rodou a bola, teve uma eficiência de passe maior naquele segundo tempo. Eu considero até, Marília e Raquel, a segunda melhor atuação da seleção brasileira com o Arthur Elias depois daquele jogo contra a Espanha na semifinal da Olimpíada. Então, esse recorte do segundo tempo do jogo número 2 contra os Estados Unidos. Eu acho que esses pontos aí são positivos. No lado negativo, eu ainda vejo a questão defensiva da equipe. O Brasil sofreu nessa data FIFA, sofreu no primeiro jogo, especialmente a nossa marcação individual não encaixou como gostaria, né, o Arthur Elias, e a gente ofereceu muitos espaços para as norte-americanas trabalharem. Sofremos gol cedo no jogo, com menos de 4 minutos. Na segunda partida, também um gol cedo, aí com menos de 1 minuto. Sofremos também, pelo menos ali os 15 minutos iniciais do segundo jogo contra os Estados Unidos. O Brasil poderia ter sofrido 2, 3 gols até naquela partida. Então, eu acho que coletivamente é uma equipe que ainda está no processo de evolução. É natural, são muitas mudanças feitas pelo Arthur de convocação e de escalação. Então, esse processo de oscilação acontece, mas aí acho que a gente fica, né, com esses pontos positivos, o ataque, a grande atuação no segundo tempo, a vitória conquistada, e de negativo, essa parte ainda do coletivo. Precisamos formar um time mais coeso e a questão defensiva que ainda precisa evoluir.
Muito bom. E assim, fazendo um adendo até de todas as questões abordadas, né? Todos os sentimentos com esses dois amistosos, eu acho que que ficou muito pungente mesmo depois é esse sentimento da valorização do futebol feminino, da evolução do futebol feminino, né? A gente havia 10 anos que não ganhava dos Estados Unidos, a gente vem de um momento de prata olímpica, então que feliz viver esse momento, estar, né, acompanhar esse momento histórico e, mais uma vez, enquanto mulher, a gente se emociona porque a gente sabe o quanto a modalidade, enquanto a mulher também é subestimada no todo, né, no geral. Então, mais uma vez, é muito bacana ter essa confiança resgatada e aí eu falo enquanto jornalista esportivo, enquanto mulher mesmo, vendo as meninas brilhando aí contra os Estados Unidos, quebrando esse tabu. Eu acho que é uma quebra de tabu que reverbera para além do campo, né, Raquel? Isso é muito bacana. E é interessante também, Maria, você colocou a questão da mulher, né, do feminino. A Márcia Taffarel e a Ceci justamente marcaram essa passagem, digamos, desse bastão, porque foi emocionante ver as duas brindando essa vitória em solo norte-americano, as duas que são treinadoras nos Estados Unidos. Para mim, a Ceci é uma das maiores jogadoras de todos os tempos. Eu tive a felicidade de ver a Ceci jogar e ver a Ceci emocionada e visitando a seleção para poder dar aquele gás também, para mim foi fantástico. Dentro da análise que a Amanda fez, eu traria também mais 2 pontos. Primeiro, que foi uma noção nítida de melhora de meio de campo também da seleção feminina. Eu acho que teve uma melhora significativa, principalmente em relação ao que a gente viu na Copa do Mundo e a gente viu agora, porque assim, o Arthur Elias utilizava muito aquelas jogadas de ponto futuro como uma característica, dessa vez a gente já viu mais o posse de bola. E o segundo ponto que eu acho que o Brasil ainda pode melhorar muito, mas isso tem a ver também com a ida das nossas atletas para o futebol norte-americano, é a evolução do tipo de futebol que se joga nos Estados Unidos, que é um futebol muito físico e muito tático. Muitas vezes as nossas jogadoras não conseguiam acompanhar a parte física. No segundo tempo, ok, porque também já tinham jogadores mais cansadas e a Emma Reis fez uma mudança tática também que nos ajudou, mas a gente pode conversar depois, até se a Amanda quiser falar um pouco mais. Mas eu vi esses 2 pontos. O Brasil precisa também melhorar muito na sua parte física, mas isso é uma evolução que a gente vai vendo ao longo do tempo, não é uma situação do Arthur Elias, são estilos e propostas de jogo que a gente vê ali das 2 seleções. Pois é, e aí para encerrar essa parte que a gente fala de seleção, senão a gente fica aqui e tudo bem, eu gosto de falar pra caramba desse tópico, mas que bela preparação, né, Amanda, para a Copa América, né? Se o objetivo principal desse ano é a Copa América, e que bom, né, que a gente tem essa hegemonia aqui na América do Sul, mas que bela preparação, de fato, né? A gente aí agora tem a França, esses amistosos sendo marcados, mais uma vez a comissão ali trabalhando para as coisas darem certo. E é muito importante jogar, né? Porque a seleção brasileira, em fevereiro, na data FIFA, nós ficamos apenas treinando na Granja Comari. Mas ter essa oportunidade de 2 jogos contra os Estados Unidos, escalações diferentes, aquele cenário, aquele clima de rivalidade mesmo, você vai construindo o seu time dessa forma. Você vai dando cancha para as jogadoras mais jovens desse jeito. E esse amistoso contra a França, agora em junho, também marcado na casa das francesas, eu acho uma grande oportunidade para o Brasil, porque a Copa América eu considero uma chance de ouro. Até a Copa do Mundo de 2027, essa Copa América agora vai ser o maior período que o Arthur Elias vai ter com essa equipe reunida. Então é a grande chance para você aprimorar o coletivo, trazer ali mais ideias táticas, técnicas, para que as jogadoras possam encaixar. Então, estamos no caminho certo. E aí, agora para encerrar mesmo, juro, porque tem um tópico aqui que é a questão dos nomes, né, que ele convocou e que agora ganharam mais espaço, né? E aí eu falo de Luane. Luane há muito tempo não era convocada, Sim. Foi convocada e fez bonito. Amanda Gutierrez, que vivia se pedindo para que ela fosse convocada, foi lá e fez demais. E Caroline, mais uma vez também. E claro, a Jo Gaberlini, ainda tô... A gente tem que se adaptar. Essa mudança, porque para mim continua sendo a Gil. Gil Queiroz, mas enfim, agora ela assina Garbellini em homenagem à avó dela, muito bem.
Mas que bacana, né, Raquel? Nomes que a gente pode entender que se fixaram, né? Sim, para mim, a Gio é um dos maiores nomes, desde as Olimpíadas, né? A Gio se coloca como uma das melhores jogadoras da seleção. Ela tem uma parte técnica absurda, ela tem uma técnica muito boa, se comporta muito bem dentro de campo. A principal movimentação dela também é sem a bola, que isso é um ponto que a gente tem que analisar do comportamento tático que a Gio faz. Ela criou várias oportunidades, infelizmente não conseguiu fazer o gol, mas as movimentações dela foram fundamentais justamente para mostrar para o Arthur Elias que, olha, tem espaço, a gente só precisa de mais alguém como referência ali na frente, e aí a Amanda Gutierrez foi fundamental. A Amanda que não fez um bom jogo, né, no primeiro, lembremos, ela perdeu muitos gols, mas no segundo ela chegou e mostrou, eu sou quem manda aqui, e fez aquele golaço no final que foi o gol da virada, e claro, não tem como não esquecer aquela jogada que a gente colocou a zaga norte-americana para dançar. Eu acho que é até legal falando de Amanda, ela que é muito jovem ainda, está no Palmeiras, mas a gente pode especular uma ida dela para o exterior, hein, Amanda? De Amanda para Amanda. De Amanda para Amanda. A Amanda Gutierrez teve há alguns anos uma experiência no exterior, né? Ela jogou no Bordeaux da França, não tinha o melhor contexto, é uma liga complicada por causa da adaptação de clima e idioma. O Bordeaux também numa fase muito ruim, mas eu acho que isso serviu para dar uma amadurecida nela. Hoje ela vive talvez a melhor fase da carreira, muito bem pelo Palmeiras, ganhando essas chances na seleção. Acredito que vai ser um nome, Marília e Raquel, que o pessoal lá de fora vai ficar de olho, especialmente se a Amanda for para a Copa América, porque aí a vitrine será maior. É verdade, 24 anos a Amanda tem. Agora sim, vamos embora falar então de Brasileirão Série A1, que a gente transmite, TV Brasil transmite a quarta rodada. Tem derby paulistano, Corinthians e Palmeiras jogam no sábado. Tem jogo entre São Paulo e Ferroviária também no sábado. A rodada tá quente. Inclusive, já vou dar a agenda de jogos aqui da TV Brasil. Como eu falei, a gente vai transmitir o São Paulo e Ferroviária às 9 da noite, mas antes, às 5 da tarde, tem Fluminense e Internacional. Eu quero falar desses jogos que nós vamos transmitir, né, Raquel Mota? Estaremos lá, inclusive. Aliás, eu também. Comentarei Ferroviária e São Paulo. Eu estarei em Fluminense e Internacional. Mas eu quero saber também da opinião de vocês, desse pessoal que está no topo da tabela, além de São Paulo, claro, né, o líder. Amanda, o que você espera, o que a gente, na verdade, pode esperar de Corinthians e Palmeiras, esse grande derby aí, para essa rodada? A gente esperava mais o Palmeiras? Olha, é um início de temporada, assim, o Corinthians teve a Supercopa Feminina do Brasil e o Palmeiras não teve a Supercopa, então o Palmeiras começou a jogar no Brasileirão. 3 partidas no intervalo de uma semana. São muitos jogos ali, num curto intervalo de tempo. Vejo a Camila Orlando tentando dar uma sequência ao que ela construiu no ano passado, especialmente no final do ano, com a conquista do Paulistão, mas ainda está tentando inserir algumas atletas novas para esse time. O time do Palmeiras ainda não fez um grande jogo no Brasileirão. Vamos ver se será nesse clássico, nesse derby contra o Corinthians, né? São 2 equipes, Marília, que, para mim, elas ainda não tiveram uma grande apresentação em 2025, né? Então, é um clássico pesado muito por causa disso, porque são equipes que estão precisando dar resposta também dentro de campo. É a expectativa. Quando eu falo se espera, que a gente se espera muito de Palmeiras e Corinthians, né? Corinthians, principalmente, por tudo que a gente sempre fala aqui. E aí, Raquel, tem São Paulo e Ferroviária. São Paulo que está liderando e São Paulo que chegando, né? Foi campeão da Supercopa. Finalista no Brasileiro. Finalista do Brasileiro já no ano passado e esse ano já começou muito bem. Está lá no topo, assim, muito próximo do Corinthians, mas no saldo de gols está ali na frente, né? E o que pode esperar, então, de Ferroviária, São Paulo e Ferroviária que a gente vai transmitir? Pois é, né? Ferroviária já tem uma tradição longa no futebol feminino, é sempre um nome muito forte. Aliás, se a gente for pegar os primeiros classificados dessas primeiras rodadas do Brasileiro Feminino 1, não por acaso as equipes paulistas estão nas primeiras colocações, né? Muito por conta do trabalho que a Federação Paulista de Futebol já vem fazendo há muito tempo, o investimento que esses clubes vêm recebendo. E aí a gente vai ter, nesse jogo de sábado, o primeiro contra o terceiro lugar, porque a Ferroviária está em terceiro e o Corinthians é o vice-lugar. E aí o Fluminense está em melhor
posicionamento dentre as equipes cariocas, e o Fluminense foi uma grata surpresa, porque muito se esperava do time do Flamengo, que recebeu vários investimentos, né? Tem uma cartilha do BAP para fazer a favor disso, a equipe do Fluminense que vem aí com 2 vitórias e um empate, e o Flamengo está tentando encontrar seu lugar. Mas sobre Ferroviária e São Paulo, eu acho que aquele embate de duas grandes equipes do futebol feminino que estão ali mordendo a beirada do Corinthians, tem tempo, tá chegando, tá mostrando, Corinthians, não é só você não, brabas, não são só vocês que estão aí mandando na parada não. E elas apresentam um futebol muito técnico, já com uma tradição também dentro do futebol. Ferroviária é um futebol que encanta, eu gosto muito de ver as meninas jogando, é um time muito organizado, com jogadores também que revelam ali os seus talentos, é um time que revela muitos talentos, e aí para mim, a expectativa... Eu sempre tenho expectativa de grandes jogos, mas quando se trata de 2 grandes como São Paulo e Ferroviária, sem dúvida alguma eu espero, inclusive, muitos gols. Até fica a dica do pessoal ir lá no YouTube da TV Brasil, no Copa Delas, que tem a entrevista com a Micaele, camisa 10 do Ferroviária. A gente conversou com ela semana passada e ela falou muito dessa mentalidade, né? Queremos ganhar esse ano, a gente não quer ficar só ali na beirada, não, né? Jéssica de Lima está ali trabalhando com essas meninas. E aí eu quero falar com a Amanda sobre Fluminense e Internacional. O Fluminense, que está em 5º lugar na tabela. Gente, é muito recente, mas está em 5º, né? A gente está passando para a 4ª rodada, as coisas estão ainda se desenhando, mas tem 2 vitórias, uma derrota. E o Internacional, ao contrário, está ali querendo alguma coisa e está difícil. 2 derrotas e um empate, ainda não venceu. Está em 14ª posição, Amanda. Que pode se esperar desse jogo, né? Lembrando que Internacional vem da partida que a gente transmitiu, inclusive com o Sport, que teve o caso de racismo contra a equipe do Sport. Então, há todo uma tensão fora de campo, né? Um cenário aí tenso. Mas, enfim, o que a gente espera dessa partida aqui no Rio de Janeiro? Olha, esse, para mim, é um dos jogos da rodada. Com certeza, essa rodada dupla que vai ter na TV Brasil, ela é imperdível, porque você tem um confronto de parte de cima da tabela, com São Paulo e Ferroviária, e esse confronto entre Fluminense e Internacional, vocês destacaram bem o início do Fluminense, e poderia estar ainda melhor, porque aquele jogo contra o Cruzeiro, por muito pouco, o Fluminense não saiu com um empate naquela partida. O trabalho do Hoffman Túlio, muito bom nesse início de 2025, né? Uma sequência, claro, do ano anterior. E o Jorge Barcelos, pressionado no Internacional, por causa do desempenho e dos resultados, né? O Inter ainda não encaixou nesse ano de 2025, atuações muito ruins, sofrendo muitos gols, levando gols na parte final das partidas. Esse jogo contra o Sport, acho que por todo o enredo ali, né? Por ser um jogo que o Inter tratava como a possibilidade de arrancada no Brasileirão, a frustração no fim com o empate, é a chance do Internacional tentar se recuperar. A tabela do Inter é complicada, na sequência desses jogos, Cruzeiro e Ferroviária, ou seja, 2 adversários que são dos principais candidatos nesse Brasileirão. Então, o Inter precisa mostrar respostas dentro de campo, mas vai encontrar um Fluminense que está vivendo uma grande fase, Maria. É verdade, e a gente vai mostrar isso aqui, como eu falei, acompanhe nossa agenda de jogos nas nossas redes sociais, que tem tudo lá certinho. Mas uma outra partida que eu queria comentar com vocês, que me chama a atenção, que é Grêmio e Bahia. São 2 equipes também que estão ali, vamos botar em ascensão, né? Estão brigando, na verdade, não é, Raquel? Sim, e o Grêmio vem de uma tradição também do trabalho da Tayssan Passos, né? Que é uma treinadora muito presente, ela conhece muito bem sua equipe. No ano passado, quando a gente teve aquele problema das enchentes, foi uma treinadora que ficou todo instante ao lado da sua equipe. E a Tayssan é aquela, a mentalidade dela é vencer a qualquer custo. Ela vai vencer e não tem outro jeito, não tem outro papo. E ela trabalha muito sério com essa equipe, né? O Grêmio é uma equipe que já tem uma tradição, tem o trabalho da Tayssan Passos, que foi contratada para poder fazer com que o Grêmio crescesse dentro da modalidade. E o Bahia é aquilo, vem de investimento, é do Grupo City, fez bastante, uma parte bem evolutiva naquele futebol feminino, né? Espera-se muito do Bahia, ainda está, digamos, numa parte em que você está evoluindo ainda a equipe, mas eu espero muito do Bahia ainda para esse ano, de ir se desenvolvendo ao longo da competição. É isso que eu espero. E o Grêmio tentando se encontrar, né, com esse trabalho da Tayssan. Não começou bem, né, o Campeonato Brasileiro, principalmente na primeira rodada.
parece que o Grêmio não dava liga e a Thaís está completamente revoltada na beira de campo. Com certeza as jogadoras ouviram bastante ali no vestiário, mas a Thaís trabalhou para conseguir desenvolver também o futebol dentro da equipe do Grêmio. Então, eu espero que sejam duas equipes que se desenvolvam ainda ao longo da temporada e fiquem pelo menos ali naquela zona de classificação e que não sejam rebaixadas. Entre as 8, né, que avançam aí para as próximas fases, né? É legal falar do Grêmio, que essa semana se reposicionou, investiu, né, na nova marca do futebol feminino, que antes a gente chamava das gurias gremistas, agora são as mosqueteiras, em alusão ao mascote do Grêmio, né? Fofo, é bonitinho. Fofo. Legal. Eu acho que, assim, vale a pena esse investimento, né? Esse posicionamento, só de ter algo específico para o feminino, já vale. Como o América Mineiro tem as espartanas, né? Todas têm, né? Sim. Mas aí esse reposicionamento é bacana também. Eu acho que é legal dar uma informação também que o primeiro técnico do Brasileirão Feminino Série A1 caiu. E o 3B já anunciou um novo, né? O Paulo Morgado, que já atuava com a equipe, entrou no lugar do Roberto Neves. O 3B que ainda não pontuou, né, Amanda? Exatamente, né? O 3B que acumula aí 3 derrotas, não pontuou ainda. Nessa rodada tem um confronto contra o América Mineiro, que também um início aí que o América ano passado teve um grande início de Brasileirão, esse é um início mais lento, né? Mas é um confronto ali de parte de baixo da tabela que pode servir para os dois lados começarem aí uma arrancada, a vitória nesse Brasileirão, mas surpreende, né? 3 jogos no intervalo de uma semana e já cai o primeiro treinador. É o tipo de situação que a gente fica pensando, cadê o planejamento, né, da equipe? Porque é muito pouco para avaliar um trabalho em um curto espaço de tempo. É verdade. Algo a mais deve ter aí que a gente não sabe. Quem sabe um dia saberemos e Papos traremos. De bastidores bastidores sabemos, saberemos, né? Aí, é isso mesmo. Desejamos boa sorte aí para o Paulo Morgado. Para quem está acompanhando o Copa Delas desse ano, dessa edição 2025, sabe que a gente está fazendo bate-bola com os atletas que vêm aqui. Hoje não tem bate-bola, que eu não vou botar a Amanda nessa, embora ela bata uma bola muito bem. Mas vou fazer tipo uma embaixadinha contigo, hein, Amanda? Só para a gente encerrando aí, a gente encerrar com as manchetes da semana, na verdade, dos assuntos dessa semana. Para quem que você daria, então, um cartão amarelo, uma advertência ali, e para quem que você daria um vermelho? Para quem ou situação, né? Olha, eu vou puxar aqui para a data FIFA, né? Porque a gente está saindo de um período de data FIFA. Meu cartão amarelo vão para as lesões na data FIFA lá na Europa, especialmente na seleção da Holanda, né? Que perdeu aí sua goleira, Daphne Van Dunselaar, hoje uma das melhores do mundo, com uma lesão, assim como Viviane Miedema. E a gente sabe, tem Copa América vindo aí, mas também tem Eurocopa. Então fica o cartão amarelo de alerta para essas lesões que estão acontecendo. E o meu cartão vermelho, Marília, vai para uma situação que envolve o momento geopolítico também, porque Deina Castellanos, jogadora da seleção da Venezuela, e jogadoras da seleção de Zâmbia, como Bárbara Banda, não defenderam as suas seleções nessa data FIFA. Elas jogam lá nos Estados Unidos, na NWSL, e por medo de não conseguirem voltar para o país, né, sair dos Estados Unidos e por medo de não conseguir voltar, por causa de todo esse momento que está acontecendo político lá nos Estados Unidos, elas não saíram de lá e não defenderam as suas seleções. Então fica aí um cartão vermelho para essa situação aí de temor que está acontecendo. Nossa, super assino embaixo, Amanda, porque é isso mesmo. Você está trabalhando no país e não sabe se você vai conseguir voltar. Que era que vivemos, né? Lamentável é o mínimo. Bom, eu vou ter que encerrar esse Copa Delas. Obrigada, Amanda, mais uma vez. Espero você outras vezes aqui com a gente sempre curte muito. Assistam a Amanda no Planeta Futebol Feminino e em outros canais que ela participa também. Vá lá na rede social dela, porque sempre são informações e opiniões certeiras. Raquel Mota, muito obrigada, minha parceira também, como sempre. Estaremos juntos aí nessa rodada. E para você que está em casa e que assiste aí do seu celular, de onde for, valeu também. O Copa Delas vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais futebol de mulheres no YouTube da TV Brasil. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro. Tchau, tchau.
Música